Eu quero continuar falando. A gente está falando sobre aliança de sangue. E hoje a gente vai ver o contraste do sangue de Cristo e os sacrifícios da antiga aliança. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender a dimensão da nossa redenção. Muitas vezes a igreja enfatiza o pecado, enfatiza a condenação, enfatiza a vida do homem sem Deus. Mas a gente precisa conhecer a redenção, aquilo que o sangue de Jesus foi capaz de realizar, para a gente poder desfrutar de uma vida com Deus em plenitude. Amém? Muita acusação, muito pecado, mas a gente vai se aprofundar hoje no que é o sangue de Cristo. O livro de Hebreus faz esse contraste entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício da antiga aliança. E a gente vê que o sacrifício dos bodes, dos novilhos, ele tinha uma certa implicação espiritual. Mas o sacrifício de Cristo foi um sacrifício supremo, incomparável. E isso, queridos, não se limita apenas a esse sacrifício de Jesus. Não é só sobre o sacrifício, mas abrange toda a nossa estrutura de fé. Se a gente entender o que Jesus fez ali na cruz, o que significa o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro derramado, a nossa estrutura de fé ela toma uma nova dimensão. Amém? E a nossa relação com Deus é totalmente aprofundada. A gente começa a ter verdadeiramente uma nova vida. E a maioria, no meu início de fé, eu tinha muita dificuldade de viver em plenitude com Deus. Todas aquelas acusações, aquelas questões internas, por eu não entender, eu vou falar agora de um caso prático. Eu já estava na igreja, irmãos, eu já tinha ido para o encontro com Deus, e eu tinha pecado, e eu queria me erguer, espiritualmente falando, mas eu não conseguia. Até que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, sobre o sangue de Jesus, sobre a cruz. Eu estava querendo fluir em Deus, eu não conseguia. Até que eu tive uma experiência com Deus, indo à cruz, os 7 derramamentos de sangue. E aí aquela ministração que já era tão batida, tão repetitiva, mas na hora da unção, eu tive uma experiência com Deus chocante, que dali, cara, nunca mais o diabo conseguiu me ludibriar, me enganar, me paralisar. Eu não sei explicar, mas eu tive uma experiência sobrenatural. Eu senti a cruz de Cristo, e eu senti como que aquelas cenas do Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson ali, que é bem produzida, mas aquilo no mundo espiritual dentro de mim acontecendo. E eu senti os cravos ali, algo muito sobrenatural. E não tem aquela cena, Paixão de Cristo, quando ele cai assim, de frente? Eu vivi aquela sensação no meu espírito, no físico. Eu não sei explicar se era no meu espírito, se era no físico, mas eu fui tomado daquele amor redentor e daquele sangue, que nunca mais, irmãos, não é que eu continuo no processo de santificação, eu tenho que lutar contra o pecado, mas nunca mais eu me relacionei da mesma forma com Deus. Eu recebi a revelação da cruz, a revelação do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus naquele dia, e nunca mais eu fiquei
estou com Deus, parece que Deus me abandonou, parece que eu fiquei em uma nova dimensão. E eu quero declarar que nesses dias, Deus vai revelar ao teu espírito, você vai ter experiências que cravada no teu coração, no teu espírito, que você nunca mais vai ficar assim fora daquele mover de Deus. Eu vivo 24 horas, irmãos. Se eu sair aqui, eu tenho experiência com Deus. Eu vivo a partir dessa revelação do sacrifício. O sangue de Jesus, ele purifica a consciência. O sangue dos bodes e dos novilhos, ele purificava o corpo dos sacerdotes. Era uma purificação exterior. O sangue de Cristo, ele purificou a nossa consciência. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, a purificação exterior cobre o pecado da carne. Aí no 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Purificará o nosso espírito, querido, a nossa verdadeira essência. Você e eu somos um espírito. Nós temos uma alma que ela precisa do processo de santificação, de renovação. Mas o teu espírito, pelo sacrifício de Cristo, ele foi completamente conectado com o Espírito de Deus, amém? Com uma nova consciência. Você tem Deus dentro de você. Você não precisa fazer força nenhuma. Você só precisa deixar o teu espírito viver essa nova realidade, essa nova consciência. E aí ele está dizendo, purificará a nossa consciência das obras mortas, das obras do pecado, para servirmos ao Deus vivo. Você é um espírito, e o teu espírito, pelo sacrifício de Cristo, ele foi purificado, amém? Olha só, sob a aliança antiga, os sacrifícios de animais purificavam apenas a carne, enquanto que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas. É um contraste entre a purificação externa e uma transformação interna, amém? Por isso que a questão, irmãos, não existe obra nessa parada, existe novo nascimento, existe mudança de natureza. Homem nenhum, por mais que ele pratique boas obras, ele não pode mudar a natureza dele. Só o sangue de Cristo pode nos dar a natureza de Deus, a vida de Deus habitando em nós, amém? Segundo lugar, o sacrifício de Cristo, ele é o mediador dessa nova aliança. Olha lá, Jesus é o único mediador. Não existe ninguém, queridos, entre Deus e os homens, restaurando essa relação perdida. O homem lá no Éden, toda a humanidade, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos estão mortos espiritualmente. Tem a natureza de Satanás, a natureza do pecado, a natureza maligna. Mas aí Jesus se tornou mediador da nova aliança, oferecendo redenção. Irmãos, termo redenção e reconciliação. A gente era inimigo de Deus, alheio às coisas de Deus, alheio às alianças de Deus. E aí Jesus foi e nos redimiu. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. E aí, essa aliança é a aliança de acesso direto a Deus, amém? Você não tem, antigamente, na velha aliança, precisava de um sacerdote, que era segundo
a ordem araônica, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ter todo um ritual de purificação. A antiga aliança, Israel, ninguém podia ir, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Mas a nação tinha uma aliança com Deus, e Deus tinha uma proteção, como eu falei na mensagem passada. Tinha uma proteção, tinha saúde, tinha prosperidade, mas não existia relacionamento direto. Tinha que ter um sacerdócio que uma vez por ano ia pedir aceitação e purificação pelos seus pecados, pelo pecado de toda a nação, pelo pecado da sua família, pelo pecado da nação. Amém? Mas agora em Cristo é uma nova aliança. Você pode ir direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Viver. Então, em terceiro lugar, o fim dos sacrifícios. Qual é o contraste? Anualmente, mas diariamente, eles tinham que fazer sacrifícios, derramar sangue. Toda hora eles tinham que oferecer sacrifício. Então, quando Jesus instituiu a nova aliança, o derramamento de sangue, isso aqui é o meu sangue. Os discípulos entendiam que o derramamento de sangue trazia expiação pelo pecado. Amém? Mas agora, de uma vez por toda, a consumação dos séculos. Hebreus 9:26, olha o que a Bíblia diz, Hebreus 9:26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, uma única vez. Amém? É um único sacrifício. Eu não preciso ficar chorando, me entristecendo quando eu peco. Eu preciso simplesmente dizer: Jesus, aquele sacrifício me purifica agora, e eu vou abandonar o pecado, porque já tem uma nova natureza dentro de mim. Amém? Já existe uma nova realidade espiritual. Eu não sou mais escravo dos rituais que não tinham eficácia, que eles eram sombra. A realidade está aqui, sou eu. A minha sombra projeta só algo que é irrisório diante da realidade. Então Cristo, ele estabeleceu uma nova era, onde o pecado foi o quê? Aniquilado. A expiação cobria o pecado estava lá, mas em Cristo o pecado foi aniquilado. Não existe mais pecado, irmãos. Não há mais necessidade de sacrifícios repetidos, pois Jesus resolveu o problema do pecado de forma definitiva. Jesus quitou. E se eu fico querendo pagar o pecado, querendo de alguma forma dizer: olha, eu tenho que fazer algo, não tem como. Então, o sacrifício de Cristo, ele revela o amor, a graça de Deus para com toda a humanidade. Irmãos, olha aqui para mim. Enquanto os sacrifícios anteriores apenas cobriam temporariamente o pecado, o sacrifício de Jesus removeu completamente. Não existe mais problema de pecado, existe problema de fé e de novo nascimento, porque só crê quem recebe Cristo. Mas a todos quantos, João 1:11 e 12, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas de Deus. Amém? E aí, esse novo nascimento, ele é propiciado pela graça salvadora e redentora de Cristo. Então isso nos oferece uma nova vida em Cristo, onde somos reconciliados com Deus e feitos nova criatura. E a nossa resposta deve ser:
viver nessa nova realidade. Amém? Então diga assim: um único sacrifício. A transição da antiga aliança para a nova aliança foi um único sacrifício. Um único. Tem gente que está exigindo aí, tu tem que sacrificar. Não existe. O sacrifício foi de Cristo. Foi Cristo que pagou o preço. Não foi gratuito. Foi um preço de sangue. Ele se entregou. Não foi o sinédrio que matou Jesus. Não foi Roma que crucificou Jesus. Foi o Pai que agradou moê-lo. E ele foi entregue para quitar de uma vez por todo o pecado que eu e você não tínhamos condição nenhuma de resolver. Eu vou matar aqui um boi. Pá, o boi só cobria. Só cobria. Mas olha só, um único sacrifício, uma nova aliança e uma mudança radical no sistema espiritual. Ou seja, sai o sacerdócio terreno, sai o sacerdócio humano, entra o sacerdócio celestial, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Entra um único, amém? E eterno sacrifício. E aí a gente tem um impacto espiritual fortíssimo. Irmãos, eu vi algo que eu vou pontuar aqui. Diga: o fim dos sacrifícios dos animais. Por que a gente não faz sacrifício de animais? Porque Hebreus 10, 12, vamos ler aqui, Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quantos sacrifícios, irmãos? Um único sacrifício. Esses dias eu ouvi uma fala muito interessante: expulsar demônios, curar enfermos, pregar até o evangelho, irmãos. Tem gente que faz isso aí. Mas Jesus disse: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Isso é obra de Deus, expulsar demônios? É. Curar os enfermos é obra de Deus? É. Evangelizar é obra de Deus? Ganhar almas? É. Mas o ser humano, querido, foi criado para viver um relacionamento com Deus. Eu nunca vos conheci. Essa é a condicionante. Não adianta tu expulsar demônio, não adianta tu curar enfermo, não adianta tu fazer milagres, sinais, se não há um relacionamento. Eu não te conheço, e eu só vou conhecer a Deus. Não é praticar uma ordem religiosa, amém, queridos? Um ritualismo religioso é conhecer a Deus pelo meio do sacrifício de Cristo. E aí, queridos, pode expulsar demônio, que beleza. Pode curar os enfermos, beleza. Pode evangelizar, ganhar vidas para Jesus, beleza. Mas o ponto de partida é eu ter um relacionamento com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. É o grande mandamento, é o relacionamento com Deus. E é disso que a gente está trabalhando. Pastor, mas como que eu tenho relacionamento com Deus? Vivendo a realidade desse sacrifício. Ou eu vou pisar no sangue do Cordeiro, ultrajar a cruz de Cristo, eu vou envergonhar. Ele já pagou, eu posso viver com Deus, amém? E eu vou viver com Deus. Diga: um único sacrifício oferecido pelos pecados. Aí Jesus se assenta à direita de Deus, e a imolação de animais como expiação pelo pecado chegou ao fim com o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Jesus na cruz acabou. É o contraste.
a morte de Jesus, irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi o homem rasgando o véu de baixo para cima, foi Deus em Cristo rasgando o véu. Ninguém tinha acesso a Deus, irmãos. O sumo sacerdote entrava uma vez naquilo que era tipificadamente a presença manifesta de Deus, lá a Shekinah, lá o Santo dos Santos, amém? Tinha a Arca da Aliança, tinha a Tábua da Lei, tinha os pães da presença de Deus, da preposição. O sumo sacerdote entrava, ele tinha um processo de purificação, tinha que lavar o corpo, tinha que vestir roupas sacerdotais, que tinha que estar de acordo com o padrão terreno que Deus tinha dado para Moisés, e ele entrava cheio de temor. Aí ele aspergia sangue nele, ele colocava 7 vezes o sangue, e aí ele liberava o sangue no povo, na nação de Israel. Mas agora, queridos, Marcos 15, 38, o véu foi rasgado de alto a baixo, e eu e você podemos andar com Deus aqui na terra. E na verdade, Deus rasgou de alto a baixo, porque Ele fez eu e você nos tornarmos um santuário, aonde Ele habita pelo Espírito Santo, amém? E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Agora, meu irmão, você e eu podemos entrar na presença dEle. Na verdade, a presença dEle entrou em nós. Ele rasgou, foi aqui, ó, uma nova liturgia. Agora Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita na nossa vida, amém? Então o rasgado véu do templo simbolizou, irmãos, o fim da separação de Deus e da humanidade. Em Adão foi separado a humanidade de Deus, amém? Quando o véu se rasgou, acabou. É o fim da separação de Deus da humanidade. É o fim da antiga aliança que só Israel possuía um certo contato com Deus. Não. Agora todo homem em todo lugar é notificado que se arrependa e se volte para o Senhor e busque o Senhor, amém? E se arrependa dos seus pecados. E aí, isso é fantástico, queridos. O véu se rasgou de alto a baixo. Isso significa uma nova aliança. Essa é a minha carne, que é rasgada por vós, amém? E o cumprimento das profecias. Vamos ver aqui, para a gente, às vezes a gente fala nova aliança, sacerdócio. O que é isso? Vamos ler um capítulo aqui de Levítico 16, do 1 ao 22. Olha como que acontecia na antiga aliança, para a gente ter uma noção do quão sagrado é. A gente vê a sombra ali daquilo que era um sacrifício humano, terreno. Agora o sacrifício de Cristo, para a gente ter uma dimensão. Levíticos 16, 1. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os filhos, 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Irmãos, olha a parada aí, meu irmão. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranhos, eram da linhagem sacerdotal e morreram, amém? Porque a presença de Deus não estava disponível, e só se apresentava diante de Deus na hora que estava determinado, uma vez por ano. Ele quebrou aquele protocolo, foi oferecer o fogo estranho, Nadab e Abiú, e foram fulminados, morreram. Aí, olha lá, falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Não é qualquer hora que entra, não. Fala para Arão que tem a hora certa, e tem que ir para o propiciatório, tem que fazer a expiação pelo pecado, tem que se purificar. Ninguém entra no santuário de qualquer jeito.
Alerta ele para que não morra. Mas eu vou vir na nuvem, eu vou sinalizar, e aí vão entrar. Versículo 3. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. 4. Olha o sacrifício, olha o sangue aí, querido, da velha aliança. Tem que ir lá fazer o sacrifício, matar o carneiro, o novilho. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele. Até a roupa, meu amigo, tem que ser uma roupa especial. Cinge-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Tem que estar limpo, tem que estar banhado. Isso é a antiga aliança, amém, queridos? E aí, 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. 6, versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si e pela sua casa. Arão vai ter que fazer a expiação, cobrir o pecado dele, cobrir o pecado da casa dele, amém? Não é de qualquer jeito, vai cobrir o pecado dele e cobrir o pecado da casa dele. Aí continua, 7, versículo 7. Também tomará ambos os bodes e o porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Versículo 8, os bodes aí, né? Lançará sortes sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. Aquele bode que ele pegava e dizia: esse aqui, ó, é o bode emissário. Vamos colocar todo o pecado nele e vamos enviar para o deserto. E lá no deserto ele vai cobrir o pecado, amém? Um vai ser em oferta ao Senhor, o outro vai ser para expiar o pecado. Versículo 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. 10, vamos ler mais corrido. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. 11, versículo 11. Arão chegará perto, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. 12. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Meu irmão, incenso, queridos, adoração. Isso aí era incenso, era fumaça, era oferecer incenso, queimar perfumes, aromas diante da presença de Deus. Agora, irmão, quando você e eu começamos a nos render em adoração: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, eu me dobro diante do Teu trono, eu me rendo a Ti. A gente está trazendo, queridos, incenso da purificação, amém? E aí, 14, 15, tomará o sangue, 14, né? Do novilho e com o dedo, olha lá, olha o sangue aí, irmãos, aspergirá sobre a frente do propiciatório lá, do altar que vai ser derramado. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Vai ungir. 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergê-lo-á no propiciatório. Vai jogar o sangue também diante dele. 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel,
e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Meu irmão, vai santificar até o próprio tabernáculo. Versículo 17: nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois da festa, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. 18, vamos até o 22. 18: então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Olha aí o sangue, queridos. 19: do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. 20: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. 21: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. E último versículo 22: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Esse era o ritual da antiga aliança. Vocês perceberam aí o sangue, o bode, tudo isso para expiar o pecado, para cobrir o pecado, mas não era um sacrifício eficaz. E aí, meus amados, a gente vê essas tipologias do Antigo Testamento sendo o sacrifício final, apontando para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Esse bode aí só cobriu o pecado. Esse ritual todo de pegar o sangue 7 vezes a orelha e tudo, e saiu aspergindo 7 vezes sobre o propiciatório, e se lava e oferece incenso para tentar resolver um pecado que não era resolvido, era só coberto. Mas o sangue de Cristo, queridos, removeu o pecado, tirou o pecado. Amém? E aí, meus amados, o sacerdócio de Jesus não trata, isso era o santuário terreno, que precisava ser purificado com todo esse ritualismo. Mas agora, irmãos, em Cristo, o tabernáculo celestial. Hebreus 9:12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, ele entrou no tabernáculo celestial e fez o sacrifício perfeito, e hoje o pecado foi abolido, foi tirado. Não existe o pecado em mim e você, porque o diabo diz: ó, tu é o pecado, tu tem o pecado, tu é o pecado. Não, olha só, irmãos, o diabo lá, Apocalipse 12, o diabo estava lá no santuário celestial, no tabernáculo celestial, dizendo: ei, o Wagner é pecador, o Wagner é pecador. Jesus não ficou nesse tabernáculo terreno de Moisés, dizendo: ó, cobre, Senhor, pelo amor de Deus. Não, Jesus foi no tabernáculo celestial e disse: o Wagner é redimido, é remido, é tirado o pecado dele, e agora ele é santo, de uma vez por todas. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele não entrou com o sangue de um animal inocente, ele era o próprio sacrifício, com o próprio sangue dele, de cordeiro sem mácula. Amém? Aí o que ele fez? Ele entrou aonde? No Santo dos Santos, lá no sacerdócio perfeito. Ele foi lá na glória de Deus, no céu.
e obteve eterna redenção. Irmãos, quantos estão entendendo, queridos? Isso é maravilhoso, isso é eterno, isso é coisas que a gente precisa absorver isso, para a gente viver a dimensão que Deus tem para mim, para você, amém, queridos? E aí, Jesus, como sumo sacerdote, levou seu próprio sangue para o Santo dos Santos. Agora, irmãos, Ele inaugurou uma nova forma de acesso a Deus. Agora, irmãos, o caminho foi aberto. Eu não podia entrar. Você viu aí? Arão, teus filhos morreram, porque vieram na minha presença no momento errado. Na minha presença não entra. Agora Jesus disse: pode entrar. Deus, eu era inimigo de Deus e Deus também não podia me aceitar, porque Ele não pode aceitar o pecado na presença dEle. Quantos estão me entendendo, queridos? E eu era pecado, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, eu não podia, mas com o sacrifício Ele obteve eterna redenção, e a gente foi completamente santificado no nosso espírito, e a gente pode entrar, porque Ele, meu irmão, é maravilhoso. A redenção, a reconciliação, Deus e a humanidade. Agora, irmão, não é só eu, não é só você. Deus quer que eu e você chame a humanidade para ter essa reconciliação, essa reconexão com Deus, amém? Por causa de quê, pastor? Por causa desse sacrifício eterno, perfeito, eficaz. E aí, queridos, a gente tem que aceitar a graça de Deus, reconhecer o sacrifício de Cristo como a única base da nossa salvação e aceitar livremente a graça oferecida por meio dele. Irmãos, eu peco, porque eu ainda estou no processo de santificação. Esse corpo ainda vai ser glorificado, amém? Mas situacionalmente eu sou santo. Questão legal, forense, você foi santificado em Deus, amém? E agora você pode viver com Deus. Processo agora, meu corpo, ele ama o pecado ainda, e aí eu tenho que sacrificar ele, eu tenho que renunciar às paixões da carne, amém? E um dia, essa é a salvação da santificação, um dia vai ser a glorificação. Esse corpo corruptível vai ser eternamente revestido da glória de Deus, e ele vai ser como Deus é, amém? São 3 etapas. Então nós devemos cultivar a gratidão, coração grato pela provisão divina, do perdão, da reconciliação. Nós devemos viver em gratidão e louvor, irmãos. Você pode fechar os seus olhos aonde você está e entrar. A gente vê Arão não podia entrar, irmãos, de qualquer jeito. Não era ninguém podia entrar, só a descendência de Levi, uma tribuzinha podia entrar. Agora, irmãos, eu posso entrar, você pode entrar. E você pode chamar meu amigo, entra. Que aqui está o problema da civilização, é falta de Deus. Mas a gente não podia ir para Deus, que a gente ia morrer. Mas agora Jesus propiciou uma nova era, a era de que eu posso me chegar em Deus e resolver o problema da civilização, irmãos. Vocês estão comigo, irmãos? O problema da civilização é falta de Deus. Vamos assistir jornal, tu vai ver qual é o problema. Ai, porque a política, a religião, não sei o que mais lá. Não, o problema é falta de entrar nessa conexão com Deus. Como que entra? Pelo novo sacrifício perfeito, eterno, amém? Viver em santidade, comprometendo-se com uma vida de obediência, refletir o caráter de Cristo, compartilhar o Evangelho, irmãos. A mensagem do sacrifício redentor de Cristo é chegar diante do altar de Deus, e do altar de Deus, da presença de Deus, a gente receber essa salvação e levar essa salvação, irmãos. Levar. Hoje é um culto de ação de graças, amém? Passei, vou pegar uma carteira aí da OAB. Diz que Deus perdoa, né? Mas advogado processa. Mas é um memezinho, né?
Mas, irmãos, todas as profissões só tocam o terreno aqui. Só tocam coisas transitórias. Mas quando você entra na eternidade em Cristo Jesus, você traz o céu para essa terra. Amém? Você vai conectar. Deus, estou conectado contigo. Agora vou trazer pessoas para se conectarem contigo. Amém, queridos? E aí você vai ser o solucionador da vida das pessoas. O que elas precisam? Precisa de dinheiro? Precisa. Dinheiro é bom, mas não resolve. É, na realidade, muitas vezes negligenciado pelos crentes, que tende a focar na morte e na ressurreição de Cristo. No entanto, sua obra continua como sumo sacerdote. Jesus não morreu e ressuscitou, mas ele se tornou o sumo sacerdote dos bens vindouros e eternos. Amém? E ele se tornou mediador. A gente já leu, né? Mediador, intercessor. E agora eu vou falar aqui, advogado. Por isso que eu fui atrás de virar advogado, que Jesus é advogado, vou virar advogado, fiador. E isso tudo, queridos, falei aqui. Ele é sumo sacerdote, ele é mediador, ele é intercessor, ele é advogado, ele é fiador. Isso tudo tem um valor imensurável na vida de cada um de nós aqui. A gente precisa entender esse papel. Amém? E aí vamos lá, sumo sacerdote. Vamos ler aqui. Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança, que entrou com o próprio sangue para obter a eterna redenção. Hebreus 9, 25 e 10 e 11. Hebreus 9, 25, acho que a gente já leu. Bota aí. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. O sumo sacerdote entrava ano a ano com sangue alheio. Jesus não. Ele se ofereceu uma vez. Agora 10, 11, Hebreus 10, 11. Os quais não passam, 10, 11, capítulo 10. Vai para o capítulo 10. 11 agora. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover o pecado, só cobrir. Amém, queridos? E aí Jesus, ele estabelece um novo tempo. Agora Hebreus 8:2. Hebreus 8:2. Só que Jesus, irmãos, é o sumo sacerdote, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ele é sumo sacerdote, irmãos, de um tabernáculo celestial. Ele está diante de Deus. Ele se assentou à direita de Deus e disse aqui, ó, agora Alessandra, aí ele vai mencionando individualmente. Podem entrar no Santo dos Santos celestial, não é o Santo dos Santos terreno, é o Santo dos Santos de viver com Deus, amém? Ele é o sumo sacerdote dessa. Então, sua obra como sumo sacerdote não se limita à oferta de sacrifício, mas ele continua sendo ministro do santuário, entre do Pai. Jesus é o mediador. Olha lá, queridos. Como mediador entre Deus e o homem, Jesus é a ponte que reconcilia a humanidade com Deus. Colossenses 1:22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No corpo dele, na sua carne, ele se entregou. E agora, meu amigo, você e eu somos apresentados por ele como mediador, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a gente é um novo espírito, um espírito que carrega a vida de Deus, amém? Que tem a essência
da santidade de Deus. Diga para o seu irmão: você tem a santidade de Deus dentro de você. Você é inculpável. Sabe aquela acusação? Apocalipse 12 diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Foi vencido a grande serpente que os acusava de dia e de noite. O acusador dos nossos irmãos que os acusava de dia e de noite diante do trono de Deus, os quais o venceram pelo sangue do Cordeiro. 2 Coríntios 5,18. Isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com quem? Consigo mesmo. Por meio de quê? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, irmãos. A gente não tinha condição de... A gente era inimigo de Deus. Na versão da nova linguagem, da nova tradução, ele diz: nós que éramos inimigos de Deus, Ele nos fez por Ele mesmo amigos de Deus, para chamar os inimigos de Deus: venham e se tornem amigos de Deus. Amém, queridos? Se tornem agora amigos de Deus. Não é quando o cara fica de mal, né? Rompe relacionamento. E aí, Ele é o único caminho para Deus. Através dele nós podemos nos aproximar do Pai e desfrutar dessa comunhão. Ele diz, João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É chegar-se ao Pai, é viver com o Pai. Jesus é o intercessor. Vamos lá. Após aceitarmos a Cristo, Ele continua, irmãos, sua obra intercessora em nosso favor, ajudando-nos na renovação da nossa mente, nos protegendo das investidas de Satanás. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Olha aqui para mim, queridos. A nossa mente, Jesus está intercedendo lá. Na mente vem o ataque do maligno para nos amoldar esse mundo, e Jesus está intercedendo lá diante do Pai. Para quê? Para a gente ter uma mente renovada, para a gente ter uma vida santificada e para a gente experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Olha lá, Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos, o diabo trabalha, irmãos, na nossa guerra, que é o campo de batalha da mente, e Deus está lá intercedendo. Na verdade, Jesus está intercedendo lá junto a Deus, dizendo: ó, isso aí é Satanás, querem tirar ele da boa e da agradável e da perfeita vontade do Pai. E aí Hebreus dá, por isso também pode salvar totalmente. O cara fica, às vezes parece assim que tá, o diabo, ó, tu é um pecador, tu é um prostituto, tu é um viciado mesmo, eu estou lutando, irmãos. Eu digo, rapaz, eu vou mudar de vida. Aí veio como é o nome? Um cardápio de uma nutricionista, mas o diabo vai lá: não, toma esse refri aqui, come esse pãozinho aqui, toma esse café com açúcar. Aí eu digo: não, eu vou tomar café sem açúcar. Eu vou experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Mas a carne é potencializada, o diabo, e Deus está lá: meu filho, experimenta a boa e agradável vontade de Deus. Aí você tem aquela batalha na mente, mas Jesus está intercedendo. Olha o que a Bíblia diz: por isso também pode nos salvar da gula, nos salvar da má alimentação, de a gente se envenenar, amém? E de outros pecados, de imoralidade, tudo. O diabo está lá: ei, olha aí essa imoralidadezinha aí, ei, briga aí com o teu marido, ei, briga aí com a tua esposa, ei, fica orgulhoso aí, tu tem que sair quebrando tudo, tu não precisa ser humilde não, rapaz, tu tá ficando leso. Mas Jesus está lá intercedendo: não, vou salvar esse cara dessa artimanha, desse dardo inflamado do maligno. Eu estou intercedendo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu e você, 24 horas, somos bombardeados por Satanás, é ou não é, queridos?
para a gente pecar. E Deus está 24 horas sendo acionado por Jesus. Jesus chega diante de Deus e diz: Deus, salva ele dessa tentação, dessa batalha aí. Amém? Será que você consegue enxergar isso agora? Pastor, o diabo está me atacando 24 horas. É verdade, meu querido. O diabo está te atacando 24 horas na tua mente. Mas Jesus está intercedendo 24 horas por você. E você vai vencer, amém? Pelo poder do sangue de Jesus. Ele diz aqui: diabo, tu não tem mais autoridade, não tem mais pecado lá na vida dele não. Porque o sangue já foi derramado e tirou o pecado dele, amém? Sua intercessão é vital na nossa jornada espiritual, fortalecendo-nos e nos assegurando para não nos separarmos do amor de Deus. O diabo, queridos, quer nos separar do amor de Deus, quer nos tirar as circunstâncias, a dificuldade, quer nos separar do amor de Deus. Mas olha lá, Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Não é eu que me justifico, amém? Quantos estão comigo, irmãos? Não, pastor, eu vou me justificar, eu sou bonzinho, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço a obra de Deus, eu congrego fielmente. Tudo isso é consequência da justificação de Deus, amém? Mas não é isso que vai me justificar. Porque eu sou justo, eu vou praticar as obras de um justo, amém? Mas eu sou justo. É Deus, diga para o seu irmão, quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Diga para o seu irmão: é Jesus que morreu. E é suficiente. Você não precisa de mais nada. Não é as tuas emoções que vão te justificar. Não é as tuas sensações. Não é os teus sentimentos. É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou. O qual está o quê? À direita de Deus. Deus, eu sou o Cordeiro, sumo sacerdote, o intercessor. E também intercede por nós, diga por todos nós. É Ele que está lá. O diabo fica, isso aí não tem que vazar ele. Isso não presta não. Isso é um crente que não dá jeito não. Mas Deus disse: ele presta. Ele é meu filho. Eu morri por ele. Morri não, ressuscitei. E estou aqui com sangue aqui, Não existe mais pecado nele não. Existe o meu sangue nele. Amém? Isso é ou não é forte, irmãos? É ou não é forte isso? Eu não vou mais cair no conto do vigário não. O diabo, nos enganos de Satanás. Jesus é o intercessor. Jesus é o advogado. Com o nosso advogado diante do Pai, Jesus defende a nossa causa e restaura a nossa comunhão quando pecamos, desde que confessemos os nossos pecados e nos arrependemos. 1 João capítulo 2, versículo 1. Irmãos, Ele é o advogado. Que é o advogado? É aquele que te representa, que pede em teu favor, que vai pleitear a tua causa, que vai te representar e dizer: atende ele. Olha lá, 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ele está falando com quem aí? Os filhos de Deus. Aí ele diz: eu escrevo para que vocês não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Mas esse advogado está onde? Junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. 1 João 1,9 agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados, conhecer Jesus como advogado é essencial para experimentar o perdão e a restauração da nossa jornada espiritual. Jesus como fiador. Jesus é o garantidor, irmãos. Ele que garante. O camarada não tem condição, não tem um nome, não tem crédito. Ele precisa de um fiador, de alguém que pague se aquela pessoa não honrar. E Jesus é o garantidor, Ele é o fiador. Ele pagou com seu próprio sangue, amém?
Jesus garante a nossa posição segura diante de Deus, está quitado. Eu não tinha condição de pagar. Só precisa de fiador quem não tem condição, quem não tem como comprovar a renda, quem não tem capacidade financeira. E eu e você não tínhamos, mas Jesus garante, amém? E Ele pagou, e Ele diz, esse cara aqui está justo, Ele nos garante aquela posição, Ele nos colocou em um lugar, e Ele garante, Ele pode ficar aqui, porque foi pago. Hebreus 7, 22, por isso mesmo Jesus se torna, o quê? Jesus se tem tornado fiador, de quê? De uma superior aliança. Não é a aliança da lei mosaica, não é a aliança de sangue com Abraão, é a aliança de sangue em Cristo Jesus, uma aliança superior, que Ele garantiu, Ele é o garantidor, amém? E aí, vai mais um pouquinho aí, Ele é a nossa segurança, a nossa esperança, representando-nos diante do Pai e garantindo-nos a vida eterna. Hebreus 10, capítulo 10 de Hebreus, versículo 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Pai. 13. Aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora, meu amigo, o diabo está debaixo dos pés de Cristo. O cara que acusava que tinha moral, agora, estou devendo nada não, diga para o seu irmão, você não deve nada, querido. Você pode dever o Serasa, bemol, mas no mundo espiritual você está bem, você tem crédito em Cristo Jesus, amém? O ministério contínuo de Cristo é uma fonte inesgotável de graça, poder para o crente. Conhecer e compreender a plenitude do seu papel como sumo sacerdote, mediador, intercessor, advogado e fiador é essencial para uma vida cristã abundante e vitoriosa. Ao considerarmos o papel ativo de Cristo, Jesus não terminou não. Ele parou não, Ele continua intercessor, advogado, fiador, mediador, amém? Nessa jornada espiritual estamos capacitados a viver em comunhão íntima com o Pai, confiantes na sua obra consumada. Portanto, esperamos nos apropriar dessas verdades em nossa vida diária, buscando crescer em nossa compreensão e relacionamento com Jesus e compartilhar essa realidade gloriosa com os outros. Cada crente deve se desafiar a viver em total dependência e confiança no ministério atual de Cristo, de mediador, de intercessor, de advogado, de fiador, experimentando assim a plenitude da vida abundante que veio a nos oferecer. E vou para a conclusão aqui, a profundidade do perdão nessa aliança, irmãos. Pastor, mas agora, é um contraste. Agora o ministério de Cristo continua ativo. Ele ainda está trabalhando por mim e por você, amém? E agora, qual é a profundidade desse perdão da nova aliança? Se a antiga só fazia cobrir, o que acontece na nova aliança? Tem 3 palavras, querido, que a gente precisa mergulhar na nova aliança, que é a palavra remissão, perdão e expiação, amém? Então, a remissão, o perdão e a expiação na minha vida, na tua vida, vão construir o nosso relacionamento, delinear o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, vamos lá, para a gente concluir. Remissão. Remissão no hebraico é extirpar completamente. O pecado foi arrancado, irmãos, foi extirpado. O teu e o meu pecado foi remido, foi arrancado, foi extirpado do nosso espírito. O meu espírito e o teu espírito estão completamente salvos, amém? A alma precisa ser santificada, salva dia a dia, mas o teu espírito foi completamente. Remissão quer dizer que quando Deus olha para mim e para você, é como se eu e você
pelo processo da remissão de Cristo dos nossos pecados, é como se eu e você nunca tivéssemos cometido um único pecado. Pecado não existe. Pela remissão, na minha vida e na tua vida, quando Deus olha para mim e para ti, pelo ato de Cristo de nos redimir, Ele não vê pecado, como se o pecado nunca tivesse Cristo. Ele vê você, a imagem de Deus, e a imagem de Deus é o quê? Santa. Ele vê a santidade dele, que foi feita pela obra da remissão em Cristo Jesus, amém? Em Cristo Jesus, a restauração da imagem de Deus em mim, ou seja, Ele arrancou o pecado, Ele tirou o pecado, por isso que eu e você podemos entrar nessa comunhão plena com Deus, por causa dessa condição da remissão. Remissão, Efésios 1:7, no qual temos a redenção, diga redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, é forte demais, a riqueza da sua graça. Eu nunca pequei, no mundo espiritual não, teu espírito está remido. Segundo, vamos lá, Colossenses 1:13-14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Por que que eu estou no reino do Filho do seu amor? Porque agora eu estou em uma nova condição. Foi tirado o pecado, é como se eu não tivesse mais pecado. Eu só estou no reino do Filho do amor porque os meus pecados foram remidos, amém? Lucas 24:47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, ou seja, para arrancar os pecados, para tirar o pecado. É que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele está tirando o pecado, amém? Está remindo, Ele está arrancando o pecado, começando de Jerusalém a todas as nações. Atos 2:38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em quê? Em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. O pecado é tirado. Aí o que acontece? Recebe o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode habitar no pecado, irmão, mas o pecado é tirado do meio do teu espírito, e aí o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito santo e perfeito, amém? E aí ele vem transformar a gente dia a dia, na nossa alma, na nossa mentalidade, e a gente tem que sujeitar a carne, amém? E Atos ainda, capítulo 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém, queridos? E o último versículo, Atos 10:43. Atos 10:43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. É tirado o pecado. É como se nunca tivesse pecado. Amém, meus amados? Quantos receberam aí essa dimensão de um contraste da antiga aliança para o sacrifício de Cristo? Amém? Eu acredito que a minha vida e a tua vida recebe uma dimensão de relacionamento poderoso. Pastor, por que agora eu posso adorar? Porque você foi redimido, houve uma remissão do seu pecado. Essa palavra, ela é muito forte, irmãos. É uma realidade espiritual que você e eu precisamos nos apoderar disso, amém? Nos empoderar dessa realidade, desse novo pacto, desse novo contrato com Deus. Você não vive numa aliança transitória que não tinha as realidades. Agora você vive na aliança eterna, que vive as realidades do céu, amém? Que vive o tabernáculo celestial. A gente tem aqui, irmãos, um prédio, mas não é esse prédio que Jesus ansiava, não. Ele ansiava por voltar à conexão
de Deus comigo e contigo. E como, pastor, que isso é possível? Pelo sangue da nova aliança, que nos redimiu. Pastor, mas eu vivo uma batalha. Ele intercede por você. Ele é o teu intercessor, Ele é o teu mediador, Ele é o teu fiador, Ele é o teu advogado, Ele é o teu garantidor, amém? Não é, eu não vou para Deus e digo, Senhor, é porque eu sou bonito, porque eu estou bem vestido, porque eu sei falar legal. Não, eu vou porque de Cristo Jesus é o meu mediador. Ele me coloca diante do Senhor e eu posso viver uma realidade nova. Você vive uma nova dimensão, querido, do reino de Deus. Você vive uma nova realidade.